E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos no dia 29 da leitura da palavra, aqui é o pastor Christopher incentivando a vocês, como já viram ontem estou aqui na praia de Itapema, aproveitando um pouquinho de férias. Tudo bom? Bom dia! E vamos fazer a leitura da palavra, ok? Vou convidar vocês a estar juntos comigo nessa caminhada e vamos junto a qualquer momento. Bom dia, estamos aí no dia 29, ok? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus hoje para que a gente se encha dele, para que ela possa transformar nossas vidas, amém? Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó e anuncie, assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para o adorar. Se você se recusar e deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão ao rio e invadirão seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo. Saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre vocês, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara para trás de sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos foram usar suas artes mágicas para imitar a praga, e também fizeram aparecer as rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de seu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por todo o seu povo. Então o faraó e sua casa ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém. Tem uns mosquitinhos aqui. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó. E Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram. Os egípcios as juntaram em montões e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara, bata no chão, o pó se transformará em enxame de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios, todos os animais. Começou um chuvisco. Os egípcios... Quando Arão estendeu e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram o Egito e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos dos faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, clamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. Em seguida o Senhor disse a Moisés: levante-se cedo de manhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer o rio. Diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para adorar.
Se você se recusar, enviarei enxame de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre toda a casa. Os lares dos egípcios e todo o chão ficará cheio de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerá moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e a casa dos oficiais. Todos os egípcios, todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nessa terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nosso sacrifício, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viaje ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: assim que sairmos da sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse toda a mosca. O Senhor atendeu Moisés e fez um enxame de moscas, deixaram o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez e se recusou a deixar o povo sair. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá como uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez com o que tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou de que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou a se recusar a deixar o povo sair. O Senhor disse a Moisés e a Arão: pegue um punhado de cinza de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar, diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais de todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. O Senhor disse a Moisés: amanhã levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo sair para adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, todos seus oficiais e sobre todo o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A essa altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga, que apagaria da face da terra. Mas eu poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome como toda a terra.
Fala, dog. Tudo bom, dog? Vai ler a Bíblia junto comigo? Assim diz: você se exaltará sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso amanhã a esta hora enviarei a tempestade de granizo, mais devastadora de toda a terra do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os caminhos e procurar abrigo quando o granizo cair. Todas as pessoas e animais que estiverem no ar, livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora recolheram seus servos e animais dos campos, mas aqueles que não deixaram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas e sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção aos céus e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela. Um granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas. Até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu o granizo foi a região de Gósen, onde viviam o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Dessa vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor para que ele ponha fim à tempestade horrível e trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir, não precisamos mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor, e os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Todo linho e cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu a sua mão ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e o seu coração mais uma vez endureceu, assim como os seus oficiais. Uma vez que o seu coração continuou endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Mateus 19, 13 a 30. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse a mão sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que o traziam. Jesus, porém, disse: deixe que as crianças venham até mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e tua mãe, ame ao Senhor, ame ao seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse um homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos:
Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar ao trono da glória, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou propriedades por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Salmo 24, 1 a 10. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus e sua salvação. São esses os que buscam e adoram em sua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abra-se portões das cidades, abra-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Provérbios 6, de 1 a 5 diz assim: meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa de acordo feito e se está preso por suas palavras, siga o meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos do seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como gazela que escapa do caçador, como pássaro que foge da rede. Esse foi o dia 29, finalizando quase 30 dias de leitura da palavra. É gratificante estar num lugar desse, desfrutar da presença de Deus. Eu convido você a estar junto conosco, sempre nessa leitura da palavra. Se encher daquilo que é precioso. Não importa o tempo, não importa o momento, mas que você possa usufruir dela. Tenha um ótimo dia e que Deus abençoe a cada um de vocês.